Tem muitas coisas na vida da gente que, mesmo sendo complicadas, a gente encontra formas de resolver. Na maioria das vezes com nossas forças, do nosso jeito. Há muitas situações difíceis na qual nós temos que usar toda a nossa paciência, perseverança. Mas a gente se esforça e dá um jeito. É o dinheiro que nunca é o suficiente. O mês nem acabou e a nossa renda já não existe mais. Às vezes, quando falta, a gente pede emprestado, a gente vende alguma coisa que, embora sendo útil para nós, dá para viver sem aquilo. Se desfaz de uma coisa, de outra, e vai driblando a crise, tentando esticar o orçamento. Enquanto o deserto financeiro não passa, a gente vai sempre dando um jeito. E quando tudo está mais ou menos equilibrado na nossa vida financeira, é a família que está em crise. Filhos problemáticos, netos, casamento. Meu Deus, parece que nunca a gente fica sem problemas. Mas fazer o quê? É a vida, não é? Muitos de nós estamos acostumados ao sofrimento, às lutas, às tribulações. E quando isso aparece, o que a gente faz? O que a gente sempre faz? A gente respira fundo, se vira como pode, engole um sapo aqui, enxuga uma lágrima ali e vida que segue. Mas há situações que não nos permitem seguir em frente. É uma doença crônica, uma ameaça contra a vida. É uma profunda crise conjugal ou uma escassez terrível de recursos. São coisas que nos sufocam, nos colocam numa situação de impotência, que não dá para simplesmente fazer de conta que não existe e tentar seguir em frente. O problema está ali, bem à nossa frente, esperando por uma solução, muitas vezes gritando por ela. E quando essa solução está muito além das nossas capacidades humanas, a gente entende que precisa mesmo de um milagre. Daqueles que a Bíblia narra, daqueles que Jesus fez. Talvez você que me ouve agora seja uma dessas pessoas que precisam mesmo de um grande milagre de Deus na sua vida. E conhecendo Deus como eu conheço, eu sei que essas situações que te afligem, que te maltratam, são situações que incomodam a Deus também. E Deus quer te ajudar. E se você souber tomar uma atitude correta, evitar a incredulidade, certamente esse milagre poderá chegar em sua vida. Mas aqui tem algo importante que eu quero te mostrar. É como fazer para não perder esse milagre que você tanto precisa. Esse milagre que você tanto procura.
Esse milagre que vai ser o divisor de águas em sua vida. Para isso, eu quero te mostrar na Bíblia uma história que vai ajudar você a não deixar escapar o milagre que Deus tem preparado para você. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no Antigo Testamento. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 ao 15. Aqui você verá a história de alguém que, assim como você, tinha uma situação que não conseguia resolver. Alguém que precisava de uma intervenção divina na sua vida. Alguém que tinha vencido algumas áreas da sua vida, mas numa outra, essa pessoa se encontrava derrotada. Nós vamos conhecer aqui a história de um homem chamado Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: "Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: "Junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra." Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: "Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado." Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?" Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria?
quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Aqui está a história de um homem que talvez você já conheça, um homem que tinha a necessidade de receber um milagre de Deus. Por quê? A doença que o afetara não podia ser curada com os recursos da medicina daquela época. A medicina daquela época não tinha tratamento para a lepra. E naquela época, uma pessoa com lepra sofria de 2 formas. Primeiro, com os ferimentos que a lepra ia causando na pele, como que carcomendo a pessoa. E em segundo lugar, como uma estigma de uma pessoa amaldiçoada. Uma pessoa que não fora contemplada com o favor de Deus, com a saúde de Deus. Então a pessoa sofria com a doença e ainda sofria com o pensamento, com os olhares das pessoas que ao vê-la logo pensavam: é uma pessoa amaldiçoada, é maldita essa pessoa, é alguém de quem Deus não gosta. Mas olha que interessante, aquele homem ouviu dizer que havia alguém na terra de Israel, um profeta de Deus que podia curá-lo. Ele foi pedir permissão ao seu senhor. Esse senhor não apenas lhe deu a permissão, mas deu uma carta de apresentação para que ele fosse até a terra de Israel e se apresentasse ao rei. O rei, é claro, quando recebe aquela carta, não entende, pensando que ele tinha a responsabilidade de curar Naamã. Por isso ele fica indignado e rasga suas vestes. Mas quando Eliseu, profeta de Deus, fica sabendo dessa situação, Eliseu diz: tragam o homem aqui, porque eu posso curá-lo com o poder do nosso Deus. Mas quando Naamã vai até o profeta, Naamã vai cheio de uma expectativa que talvez tenha sido alimentada ao longo de todo o trajeto que ele fez, que não foi um trajeto curto. Ele cruzou uma grande distância para poder chegar até o profeta Eliseu. Então, muito provavelmente, ao longo daqueles dias de viagem, ele tenha elaborado um plano, imaginado uma forma, pensado como é que aconteceria a sua cura. E nós não somos diferentes de Naamã em muitos aspectos. Quando nós precisamos de um milagre, nós vamos traçando planos, elaborando como será o nosso milagre. Ali a gente monta o cenário, o ritual e tudo o que vai acontecer e fica naquela expectativa. E sabe qual é o problema de algumas expectativas? Elas são bem diferentes da realidade. Aquilo que às vezes existe na nossa mente, no campo da nossa imaginação, é bem diferente daquilo que Deus quer fazer na realidade. E aqui, através da história de Naamã, eu quero apresentar a você 3 passos para que você não perca o milagre que Deus tem para realizar na sua vida. O primeiro passo que você precisa dar em direção ao seu milagre é esse: nunca deixe de dar ouvidos às pessoas simples. Naamã tinha um grave problema, uma doença gravíssima que podia matá-lo. E ele recebeu a promessa de cura de uma simples serva.
uma menina que fora feita cativa, escrava. Ela era uma escrava da senhora de Naamã, da esposa de Naamã. E é da boca dessa menina que ele recebe a promessa do seu milagre, a promessa da cura. É a menina cativa israelita que diz que lá em Israel tem um profeta que pode curá-lo. Então, nunca deixe de dar ouvidos às pessoas simples. Às vezes você está esperando recursos, está esperando uma provisão, está esperando um milagre, talvez de alguém que esteja muito além de você. Ei, Deus, Ele coloca pessoas à nossa volta que às vezes serão mensageiros dele. E os mensageiros de Deus, na maioria das vezes, são simples e humildes. Então nunca deixe de dar ouvidos a gente simples. O segundo passo que você vai dar em direção a esse milagre que Deus vai fazer na sua vida é: nunca deixe de dar valor às coisas simples. Naamã, quando chegou diante do profeta e recebeu a instrução que poderia levá-lo ao milagre, ele desprezou algo porque era simples, porque era menor menor do que aquilo que ele esperava. Porque Naamã, especialmente por ser um grande herói de guerra, ele tinha ido a muitos lugares e conhecido belíssimos rios. E ele cita ainda rios como esses Abana e Farfar, rios de Damasco, rios grandiosos. E ele fica pensando: se nesses rios eu não fui curado, não tive a minha pele restaurada, por que é que nas águas desse rio barrento, desse rio Jordão, eu vou receber um milagre? Então, nunca deixe de dar valor às coisas simples, porque nos lugares simples Deus tem um milagre para você. E o terceiro passo que você vai dar em direção ao seu milagre é esse: tenha humildade para ouvir gente que está abaixo de você. Sabe por quê? Deus usa demais essas pessoas. Naamã estava prontinho para perder o milagre, já estava voltando para casa quando ele parou para ouvir um dos seus soldados, alguém que era subordinado a ele, e esse alguém disse: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido para fazer algo muito difícil, o senhor faria? Sim, faria. Por que é que não faz o fácil então? E ele raciocinou, inclusive usando a lógica, e pensou: é verdade. Se eu faria algo tão difícil, por que não farei o fácil? Desceu as águas do rio Jordão 7 vezes. E na 7ª vez, a sua pele foi restaurada, ficando como a de uma criança. Não há cirurgia plástica no mundo que produza esse milagre que foi produzido pelas águas do rio Jordão, consoante a palavra do homem de Deus. Nunca deixe de ouvir aqueles que estão abaixo de você. Lembre-se que Jesus usou os pequeninos para operar grandes milagres, e quando eles voltaram contando desse milagre, em Mateus 11:25, Jesus suspirou. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E agora, eu quero te oferecer uma oração. Uma oração para que você obedeça a esses 3 passos e receba o milagre que você espera na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a vida de cada uma dessas pessoas que precisam muito de um milagre, para que elas não percam o seu milagre, Senhor, para que elas não percam a Tua visitação, para que elas não percam a intervenção divina na vida delas, que elas possam ter a humildade de ouvir e obedecer a essa recomendação, Senhor.
que elas deixem essa palavra penetrar no seu coração, que elas recebam este ensino como vindo do alto, que elas acolham esse ensinamento e assim obedeçam e recebam o milagre que o Senhor tem para cada uma delas. Meu Deus, em nome de Jesus, que ainda hoje o Senhor envie um sinal para que essa pessoa creia na tua palavra, creia na tua provisão e tenha fé e esperança para aguardar e receber o milagre que elas precisam. Assim eu oro, assim eu peço e clamo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Você receberá o milagre que Deus tem para a sua vida. Nada nem ninguém vai impedir isso. Eu só peço um favor a você. Mande essa mensagem para pelo menos 7 pessoas, para que essas pessoas também recebam esse milagre. Lembre-se de deixar o seu gostei. Escreva o seu pedido de oração nos comentários. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo aqui esse vídeo que eu recomendo a você. Assista-o também. Ele pode edificar a sua vida. Eu sou Ney Santos, fique com Deus, tô indo com ele também.